Desenvolvimento pessoal é uma ilusão. O que realmente significa evoluir? É uma questão simples, mas que envolve um universo de reflexões. A água é uma ótima metáfora para entender esse processo, pois ela segue sua própria natureza e nunca se apressa para alcançar algo. Ela não luta para ser diferente do que é. Quando você observa a água, ela é perfeita em sua simplicidade, livre de comparações ou de um desejo de se tornar algo que não é. É a essência do ser. Pode-se dizer que queira evoluir, mas na verdade, a água nem sequer se preocupa com isso. Ela flui, ela se adapta, ela segue sua jornada sem precisar fazer força. Pode ser imitada facilmente, mas sua perfeição não depende disso. A verdadeira evolução, como a água, não é um esforço para se tornar algo melhor do que já somos. Ela está em ser o que você já é, sem pressa, sem comparações, sem pressões externas. Talvez essa reflexão não tenha ficado tão clara ainda. Então vou tentar explicar de uma forma mais simples. Para você entender melhor, é preciso que você se permita refletir sobre isso mais profundamente. Seja como a água, meu amigo. A água não se compara com nada. Ela não resiste. Ela simplesmente é. E, paradoxalmente, ao ser exatamente o que é, sem se esforçar para se tornar mais, ela atinge uma perfeição que todos buscamos alcançar. O desenvolvimento pessoal, então, deixa de ser uma corrida e se transforma numa experiência de aceitação daquilo que já somos. Evoluir não é sobre conquistar um topo, mas sobre entender a verdadeira evolução está em ser, de fato, quem você é, sem precisar atingir nada fora de você. Isso faz lembrar a história de Albert Einstein, uma das figuras mais brilhantes da história. Einstein, ao contrário de muitos, nunca se prendeu à ideia de se tornar o melhor no que fazia. Ele não buscava ser o mais reconhecido ou conquistar um prêmio. Sua genialidade não estava em vencer uma competição, mas em estar profundamente imerso na curiosidade de entender o mundo de maneira única. Einstein não se preocupava em ser o melhor do seu tempo. Ele se preocupava, antes de tudo, com a busca genuína pelo conhecimento. Quando Einstein dizia: "A mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original", ele falava sobre o processo de evolução interna, que não é uma competição com os outros, mas um aprofundamento em nossa própria capacidade de compreender a realidade e a nós mesmos. A sua percepção estava em ampliar a consciência e a forma de ver o mundo, mais do que alcançar qualquer tipo de status ou sucesso material. A evolução verdadeira, como ele exemplificou, é uma questão de expandir nossa mente, nossa percepção e de nós desafiarmos constantemente a olhar para além do óbvio. Essa história também podemos refletir sobre uma história muito conhecida no Japão, sobre o grande espadachim Musashi. Musashi também é protagonista da obra Vagabond. Musashi cresceu em uma cultura que glorificava os samurais e sonhava em ser invencível. Em sua jornada, ele enfrentou inúmeras batalhas, até conseguir derrotar 100 homens sozinho em um único confronto. Ele finalmente conquistou o título de invencível, o objetivo que ele perseguia com tanta força. Mas depois de alcançar essa vitória, Musashi se viu diante de um vazio existencial. Ele tinha atingido o que para muitos é considerado o auge do sucesso, mas ao alcançá-lo, percebeu que nada disso tinha um significado duradouro. Como um sábio ele disse: "Invencível é apenas uma palavra." E a verdadeira vitória não estava em ser o melhor, mas em compreender que a busca incessante por poder e conquistas externas é de certa forma uma ilusão. Ao contrário do que ele pensava, o verdadeiro crescimento não estava na busca para ser o melhor ou o mais forte, mas entender o significado dessa busca. Essa reflexão pode levar a um questionamento. O que significa realmente evoluir? Quando você começa a buscar por resultados externos, como reconhecimento, sucesso ou poder, você entra em um ciclo interminável de comparações e de uma competição. No momento em que você se compara com os outros, você acaba perdendo, porque você deixa de jogar o seu próprio jogo. O desenvolvimento pessoal, em sua essência,
não deve ser medido pelo que você conquista no exterior, mas como você se sente em relação ao que já é. A verdadeira evolução está em ser autêntico, em viver sua verdade, sem se preocupar com o que os outros esperam de você. Não é sobre atingir o topo, mas sobre fluir, ser como a água. Muitas vezes, somos atraídos pelas promessas de felicidade que a sociedade nos impõe. Buscamos sucesso, fama, dinheiro, status. No entanto, mesmo que você alcance essas coisas, o vazio continuará no seu coração. Nada no mundo material é forte o suficiente para preencher esse vazio existencial. A verdadeira evolução não está em buscar a conquista de bens materiais, mas em encontrar um propósito ainda maior, algo que transcenda o que é superficial. Como diz nessa frase, quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. O que transcende é a virtude, a justiça, a bondade. São os verdadeiros objetivos que podem nos sustentar a longo prazo, porque esses valores não se esgotam, eles são infinitos e, ao contrário das metas materiais, não podem ser atingidos de forma definitiva. Eles são uma jornada constante, um processo sem fim. A Bíblia também ilustra essa ideia. Durante o jejum de 40 dias no deserto, Jesus é tentado pelo diabo a transformar pedras em pão. A resposta de Jesus foi clara: nem só de pão vive o homem. O ponto não é a satisfação das necessidades físicas, mas a busca por algo mais profundo, algo que alimenta a alma. Quando você vive em busca de um propósito claro, algo que vai além da superfície, como a verdade, a bondade e a virtude, você está jogando um jogo infinito. E nesse jogo, não há perdedores, porque o objetivo não é a linha de chegada, mas o processo. O objetivo não é ser o melhor, mas simplesmente continuar a jogar, aprender e crescer. Os verdadeiros campeões, na realidade, são aqueles que não se importam com o título ou prêmio final. Eles são aqueles que, quando jogam, não param de treinar no dia seguinte. O que eles buscam não é a vitória, mas o processo em si. Eles se apaixonam pelo jogo, pelo aprendizado contínuo, para a melhora constante. A evolução pessoal não está em ser o melhor, mas aprender a dançar com o processo. A jornada vai parecer mais fácil, sem pressa, sem comparações. Escolher o seu próprio jogo significa parar de tentar ser aquilo que a sociedade quer que você seja. O desenvolvimento pessoal não é sobre seguir regras impostas de fora, mas sobre entender a honrar as regras que você mesmo estabelece para a sua vida. Não se trata de conquistar o sucesso material, mas de encontrar aquele propósito que você deve procurar. A sociedade também quer nos impor uma busca incessante por prazeres passageiros, mas esses prazeres nunca vão nos preencher de forma duradoura. Eles são temporários. Quando você decide não se deixar mais dominar pelas imposições externas, quando você começa a buscar aquilo que está dentro de você. Para alcançar a iluminação, é preciso primeiro enfrentar as profundezas e as partes mais sombrias de nós mesmos. Somente ao reconhecer nossas sombras e limitações, podemos alcançar a verdadeira luz. Em uma parábola, tem uma história sobre um homem que, ao ver uma árvore grande e majestosa, se pergunta por que ela nunca foi cortada e transformada em madeira para fazer móveis e utensílios. Mas, ao conversar com o carpinteiro, ele aprende que a árvore não serve para o propósito convencional da madeira. Ela é simplesmente o que é, sem tentar ser algo a mais. Mas esse homem percebe que a verdadeira evolução não está em tentar se encaixar nos padrões do mundo, mas em ser fiel à sua própria natureza. Essa história ilustra a ideia de que o verdadeiro desenvolvimento pessoal não é sobre se adaptar à força do Yang, mas também de entender a importância do Yin, de ser flexível, receptivo, de aceitar e compreender nossas limitações, sem lutar contra elas. No mundo moderno, somos constantemente pressionados a buscar o sucesso e a assertividade, mas a verdadeira evolução, assim como a água, exige a permissão de ser você mesmo. Entre o esforço e a aceitação é o que permite crescer de forma verdadeira e duradoura. Agora surge uma pergunta:
Por que evoluir? Você está realmente trilhando o caminho que te leva à sua verdadeira essência? Ou está apenas seguindo o que a sociedade te impõe? A resposta está em sua capacidade de olhar para dentro, de buscar o autoconhecimento e a verdadeira paz. E mais uma vez, como diz a sabedoria, peça e será dado. E se você quer dar o próximo passo para entender o desenvolvimento pessoal, para ter uma transformação genuína e realmente desenvolver disciplina, autocontrole e uma mentalidade forte, eu tenho algo que pode te ajudar. O e-book Superando FEP foi feito exatamente para quem quer vencer esse hábito, recuperar o foco e construir uma vida com mais propósito e realização. Ele estará no primeiro link da descrição e no comentário fixado.